Boa tarde, amigos. Nós já vamos iniciar. O Wendel está chegando. Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Estou vendo aí alguns amigos. Ai, que gostoso. Muito bom ter vocês aqui com a gente. O Wendel já está ali. Olá! Boa tarde. Tudo bem? Oi, e aí? Tudo bem, graças a Deus. Estou aqui no cartório fechado. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui nessa altura. Peraí. Tá bom? Tá bom assim? Sim, tá ótimo. Consegue me ver? Sim, tô vendo. Eu também tô te vendo bem. Tô aqui preso. Alguns amigos já chegando. Cartório fechado. Em dias comuns, o cartório, esse horário, ele estaria aberto ainda nos últimos minutos, mas estaria. Então, infelizmente, cartório fechado, mas estou aqui dentro. É bom que a gente... Aqui eu também estou no escritório hoje. E a gente vai ter um pouco de tranquilidade, né? Em relação a telefone e Sim. campainha. Em casa é mais complicado, né? É verdade. Esperar o pessoal entrar aí. Tá entrando bastante gente, já se conectando. E aí a gente começa o bate-papo aí. Isso aí. Deixa eu fazer um bate-papo. Hoje está animado o nosso bate-papo, viu, Wendel? Vai ser muito bom. Vai. Deixa eu tentar dar uma passadinha aí em vários institutos, né? E a gente gosta de falar? Falar é com a gente mesmo, né? Verdade. Ah, muito bom. E o gostoso que a gente vai conseguir aliar a teoria à prática, porque tem muito caso concreto que a gente pode trazer à tona, né? E demonstrar que às vezes o que a gente vê, a gente vai falar um pouco de projeto de leis também. Então a gente vê na mídia uma situação, o público, o senso comum não tem muita noção do que pode acontecer, fica com receios. Então o nosso papel é trazer o debate, né? Às vezes a nossa opinião também não é a mais acertada, mas é a nossa opinião, é o nosso ponto de vista, né, em relação a... E tem um detalhe importante também, que não só falando de opinião, mas, por exemplo, a nossa cidade aqui em Ribeirão está tranquilo perto de outra. Então, a nossa realidade aqui também é uma diferente de outras em todo o Brasil. Então, às vezes, a instrução que a gente vai dar agora e bater um papo, nós estamos falando com base em Ribeirão, que está bem tranquilo, está bem diferente de outras localidades. Eu tenho amigos cartórios no Nordeste que estão com tudo fechado, tudo parado. Né? Sim, sim, sim. Então, bem complicado. Isso é interessante, né? Porque cada região, cada contexto tem uma particularidade. O nosso país é muito grande. Sim. E é importante a gente falar isso, né? Porque às vezes a gente se norteia pelo que a gente vive. E por aí, às vezes, não é igual. Estava numa reunião agora há pouco, e uma reunião que é do CONOSUR, que são os blocos dos países, dos notários jovens do CONOSUR, que é Argentina, Paraguai, Uruguai e o Brasil. E cada um estava falando, e é engraçado que todos eles falavam em nível nacional. Porque a Argentina é pequena, Paraguai é pequeno, Uruguai é pequeno. Aí eu falava, gente, aqui está acontecendo de tudo que vocês imaginarem. A minha cidade está tranquilo. Tem cidade que é carnaval ainda. E tem cidade que está morrendo um a cada meia hora. Então, não tem nem muito parâmetro do Brasil para te dizer que é concreto. Eu posso falar da minha região, muito embora eu sei que a minha está totalmente diferente do Nordeste, que está fazendo um apuro bem complicado. E lá eles falam já em algo nacional. Aqui a gente não consegue isso. O Brasil é muito grande. Exatamente. Olha, tá dando 5 horas agora em ponto. Vamos iniciar? Vamos lá? Sejam bem-vindos todos vocês.
Eu convidei o meu querido amigo Wendel para fazer essa live, porque eu acredito que esses pontos que nós vamos mencionar hoje, nós vamos falar de divórcio, nós vamos falar de doação, de testamento, de inventário, são assuntos que, por mais que exista a pandemia, por mais que exista a questão da quarentena, o contexto que é relativo a essas questões não deixou de acontecer. Então, tem gente nascendo, tem gente casando, tem gente separando, tem gente morrendo, aliás, tem gente preparando patrimônio para pós-quarentena. Então, a quarentena ela está sendo mesmo um divisor de águas, porque o pessoal começa a repensar tanto na sua vida e nos seus objetivos, que alguns serviços, como eu vou falar mais para frente, eles aumentaram na quarentena. Sim, e é importante a gente comentar, Wendel, porque as pessoas acham que, porque o fórum suspendeu os prazos por um período, que tudo está parado. Nada está parado, né? A gente que está no dia a dia, que trabalha com direito, o que nós iniciamos, nós demos continuidade, e no período em que o fórum estava em recesso, vamos colocar assim, os prazos, o fórum não estava em recesso, os prazos estavam suspensos, mas o cartório funcionou todo o período. Então, nós profissionais do direito, que temos o viés do extrajudicial, consensual, da busca da solução da forma administrativa, nós não tivemos dificuldades. Por quê? Porque o cartório estava à nossa disposição. Então, eu acho que é relevante a gente falar do trabalho maravilhoso que é realizado por vocês aí no cartório e que a gente pode, né, se servir, seja no período que for. Então, nada parou, tudo continuou. E às vezes, quando as pessoas perguntavam para mim, mas você está trabalhando? Você está parada? Eu falava, não, estou trabalhando, está tudo funcionando. Então, o pessoal não entendia o porquê. É porque a gente tem outros meios. Você sabe que no começo de tudo isso, em março, lá para o dia 15, 20, onde foi uma paradeira geral, né? Onde iniciou realmente a questão da quarentena, eu vinha trabalhar, eu me questionando isso. Eu estou vindo trabalhar no cartório com a cidade inteira fechada, um breu, não tinha ninguém na rua, todo mundo... Mas o que eu estou fazendo, né? Aí vinha aquela questão, eu sou serviço essencial para ajudar realmente a sociedade. Eu preciso ir lá com alguém que vai para a guerra, eu preciso ir lá e resolver. Ah, Wendel, mas é porque você lava escritura. O problema é que hoje os cartórios não são somente escrituras. São escrituras, mas nós temos os nascimentos, os casamentos, os próprios óbitos que estão fazendo parte da pandemia. Nós temos os divórcios que o pessoal está aí com problemas. Nós mesmos fizemos divórcio já juntos nessa pandemia, né, Wendel? Exatamente. É isso que eu ia dizer, o divórcio cresceu, né? Eu fiz muito esses dias. Fiz muito, que não é comum. Mas, enfim, são serviços que a sociedade começou a perceber ainda mais o porquê do cartório estar aberto. O porquê que eu preciso de um cartório. E tá aí, é nascer, morrer, casar. Eu tô morrendo, eu quero doar meus bens, já aproveitar e resolver isso. Um testamento no meu leito de morte, no último momento. Sim. Fazer ele. Enfim, veio muito à tona essa questão da essencialidade do nosso serviço. E que muitas vezes foi questionado. Ah, mas para que cartório? Tudo caro. E não sei o quê. Foi questionado isso. E de repente, a cada ano que passa, a gente vem ganhando força, mostrando que é ágil, é rápido, é eficiente. Custa, mas em todo mundo custa. Custa caro. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Espera. Caro aqui, não se antecipe. Então, assim, essa pandemia, para nós, além da experiência, além do prejuízo, que sim, está havendo prejuízo no mundo notarial e registral, tá? Sim, mas ele está sendo um divisor de águas, primeiro para o trabalho remoto, segundo para o trabalho digital, para o caminho do mundo digital aí, do notário e do registrador, e terceiro, justamente para afirmar ainda mais a essencialidade do nosso serviço frente à sociedade do brasileiro. E que é uma realidade mundial. Muitas vezes as pessoas se esquecem, mas existe o notário latino,
O modelo notário latino, ele está no Brasil, ele está no Canadá, ele está na Argentina, ele está no Paraguai, ele está no Uruguai, ele está na França, ele está em tantos países do mundo, que as pessoas sempre falam, cartório é coisa do Brasil, cartório é coisa do Brasil, é coisa arcaica, é coisa que só existe no Brasil para cobrar imposto. E não é no mundo inteiro dessa forma. E outra observação ainda que eu tenho. Sociedade jurídica. Outra observação que eu tenho percebido. Antigamente existia um perfil diferente das pessoas que trabalhavam no cartório. Exatamente. Hoje, o perfil da pessoa que trabalha no cartório é o seu. É o perfil daquela pessoa que estuda, que busca melhorar, que busca aprender, que está engajado. Então, eu acredito que esse perfil faça toda a diferença na questão do produto ser atrativo. Porque quando a gente tem, de um lado, o Poder Judiciário, não estou desmerecendo o Poder Judiciário, pelo amor de Deus, mas são situações distintas. Quando você tem, de um lado, o Poder Judiciário, que tem um excesso de carga de serviço, uma morosidade muito grande por conta disso, nem sempre os juízes dão conta do recado, né? Vamos colocar o português exato. Ao passo que quando a gente traz isso para a esfera do extrajudicial via cartório, quando a gente tem um profissional do seu porte, vamos colocar assim, do seu porte, que estuda, que está junto, que está estudando, que está publicando artigo, que coordena equipes, inclusive de outras nacionalidades, para perceber como é que funciona isso em outros países. Isso faz toda a diferença. Isso traz segurança para quem está trabalhando com cartório, isso traz uma credibilidade. Então, quando você consegue, nós, profissionais do direito, conseguimos aliar o nosso trabalho a profissionais qualificados no âmbito extrajudicial, é uma conjunção perfeita. Então, a gente tem um mundo que eu costumo brincar com o mundo ideal. As partes buscando compor e resolver aquele conflito de uma forma salutar, amigável, né? Sem grandes complicações, porque mesmo no amigável, às vezes a gente não tem um universo tranquilo, calmo. Não. Isso não quer dizer que não tenha qualquer tipo de... né? Sempre tem. Mas quando a gente está diante de todo esse complexo, a situação se torna muito mais fácil, muito mais leve. E em menos tempo a gente consegue resolver. Então eu sou bem favorável e eu sempre falo, todas as minhas falas, toda oportunidade que eu tenho, a gente utiliza o Poder Judiciário em último caso. O extrajudicial, o amigável, o administrativo é sempre a primeira tentativa. Ô Cris, obrigado pelos elogios, mas sabe uma coisa que eu levo muito em conta? Eu sempre falo que a vida é feita de experiências, né? Sim. E muitas pessoas, eu percebo que quando sentam na mesa, tiveram péssimas experiências com o mundo dos cartórios de 10, 15 anos atrás. Sim, é o que a gente estava falando. Então elas chegam hoje, elas se assustam de ver um cartório que faz tudo, que protege, que te ajuda, que te atende bem, que põe um tapete, que põe estacionamento, que faz tudo e presta um serviço igual do judiciário em muitas áreas. Outros até que o judiciário nem presta. Então, por exemplo, quando você fala de vamos colocar para os cartórios agora expedirem o RG das pessoas, o RG do brasileiro, o Registro Geral do Brasileiro. Qual que é esse intuito? É acessibilidade. Imagina, se eu tenho cartórios em todas as cidades do Brasil, quer dizer que eu vou poder emitir RG em todas as cidades do Brasil. Nos horários de atendimento de segunda a sexta, horários de plantões, finais de semana de plantões. Então, assim, é realmente uma qualidade de serviço que, quando o brasileiro aprende a usar, ele vê muito benefício a seu favor, em muitas situações. E o legal é que você pode escolher o cartório da sua confiança. Exato. Você não está vinculado, que nem a gente tem vínculo com o Poder Judiciário, na comarca vinculada, de acordo com o que o Código de Processo fala, ou o Código Civil fala. A gente não tem esse vínculo. Então, você pode escolher o cartorário, a pessoa que vai te atender. Você tem essa liberdade. A pessoa falece no Maranhão,
os familiares são do Rio de Janeiro e o advogado é aqui da minha cidade, Ribeirão Preto. Ele pode, com procurações, lavrar o inventário aqui na comarca, mesmo os bens sendo de qualquer lugar do Brasil. Ou, de repente, as pessoas virem assinar, mas existe essa possibilidade. Agora, da mesma forma, tu pode escolher um cartorário no Amazonas. Então, isso é muito bacana. Isso é muito legal da atividade. Isso é maravilhoso, Wendel. Sim, a pessoa tem liberdade de escolha, a segurança jurídica que ela precisa. Diferente do que acontece no Poder Judiciário, que quando você protocola uma petição inicial e ela é distribuída, ela vai ser distribuída para uma vara. Vai determinado juiz ser o competente para resolver aquela demanda. Então, é muito diferente. A gente tem um leque muito grande de opções, né? Então, a gente tem que prestigiar, sim. Eu sei que nem todas as pessoas que trabalham em cartório têm as competências que você tem, que buscam, né? Mas cabe a gente também, né, na eleição do nosso cartório, buscar essas competências. Então, a gente tem essa possibilidade. Está nas nossas mãos. A gente escolhe o que a gente quer. Exato, né? exatamente. E uma coisa assim que eu gosto e admiro é que, embora todas as dificuldades que a gente passa, nós cartorários, os notários, os registradores, ainda assim o governo olha com bons olhos e no sentido de que ainda tem muitos projetos de lei para trazer mais serviços para o notariado. De uma forma de que vocês, advogados, vão poder sempre trabalhar conosco. Desde 2007, eu acho bacana lembrar disso, foi quando teve a Lei 11.441, dos inventários, separações de divórcio. Sim. A partir daí foi um norte de que todos os serviços que foram lançados colocaram como obrigatoriedade a participação do advogado. Por quê? Entendeu-se que daí para frente o sistema notário brasileiro, ele nada mais é do que um sistema igual ao fórum, mas que você elege estar em um ou outro, quando tem essa oportunidade. Então, quando você eleger estar num cartório, você também deverá estar acompanhado de um advogado para a prática dos atos jurídicos. Isso é interessante o que você está falando, porque muitas vezes quando as pessoas pensam no cartório, elas pensam que elas vão chegar no cartório, vão relatar a situação e o cartório vai resolver. Não funciona dessa forma. A figura do advogado, eu sempre falo, a figura do advogado é aquele que vai te atender no escritório, vai conhecer o seu contexto, vai pegar o sistema como um todo, o complexo que está sendo dito, e vai definir, né, qual o melhor caminho, se aquele caminho que o cliente está entendendo que é um caminho, né, fácil, vamos colocar assim, se é o melhor, se não é. Em relação a custos, porque o cliente muitas vezes ele chega, ele tem preocupação. Qual vai ser o custo dele para aquilo? Então, o papel do advogado é mostrar para ele todos os riscos, todas as possibilidades, o custo. E aí sim, com um leque nas mãos, o cliente pode optar. Mas o advogado orienta. E o advogado não vai simplesmente deixar na mão do cartório. O cartório não pode fazer o trabalho sozinho. O trabalho é do advogado, né? Então, eu acredito que é um trabalho conjunto. E a gente tem uma parceria interessante porque eu penso assim, que não basta só um lado ter, vamos colocar assim, uma boa vontade ao trabalho. Os dois lados tem que ter. Então, existe essa parceria entre advogado e cartório, no sentido de agregar. Exatamente. Né? Eu gosto muito mesmo, assim, todos os advogados que são clientes e amigos meus, clientes depois é tão gostoso que viram amigos, mas todos eu dou total liberdade para me ligar, para perguntar, para pedir opinião e opções. Por quê? Eu sei claramente, Cris, e aconteceu isso comigo, a faculdade de Direito hoje, ela não dá nada sobre o sistema notarial e registral. O advogado sai dali sem saber... Lá atrás também não, viu? O advogado sai sem saber para que serve o cartório. Aliás, muitas vezes sai até com críticas desconstrutivas do cartório. Ou com medo do cartório. Com medo. Tem receio, não conheço, né? Sim, sim. E aí, eu sempre falo para todos os meus clientes, amigos, conhecidos,
pode ligar, pode perguntar, pode falar tudo, porque eu sei a sua dificuldade. Porque eu passei pelo mesmo e lembro muito bem que na faculdade, e olha que eu estudava e trabalhava no cartório já, mas isso né, que é 15 anos atrás. E eu lembrava que eu via professores falando, os próprios professores distantes do cartório que não sabiam para que servia o cartório direito. Mas você sabe por quê, Wendel? Justamente pelo fato do que a gente estava conversando na live da semana passada, a Érica falou bem sobre isso, da ideia que os professores de direito têm da importância da judicialização. Sim. Então, para aqueles professores que pensam que o Poder Judiciário é a solução de tudo, o cartório, ele não é prestigiado. Então, é essa postura. Então, o que está faltando? Eu acho que tem que mostrar o todo. Eu acho que você tem um leque de opções, você vai nas opções que são mais céleres, nem sempre mais baratas, mas se você for pensar no custo-benefício, ela se torna mais barata. Então, tudo isso você tem que pensar, né? Não é nada... Que nós vivemos num mundo capitalista, né? E aí muitas pessoas me ligam e às vezes querem a justiça gratuita por uma venda e compra, por exemplo. Aí eu falo, olha, deixa eu te explicar. A justiça gratuita, ela existe para o fórum. Se você quiser um serviço de agilidade, competência, segurança jurídica também, lógico, igual o fórum oferece, mas se você quiser um pacote a mais, custa. Isso custa, o café custa. É o particular, né, Wendel? O prédio custa, é um serviço particular, muito embora com muitas coisas públicas. O estacionamento custa. Então, tudo isso existe um custo. Então, eu sempre brinco, você está no mundo capitalista. Se você paga para ter um carro de menor valor e paga para ter um carro luxuoso, a proporção é a mesma. Agora, sim, o que muitos advogados, principalmente na minha comarca, e eu fico muito feliz com isso, é que tem reconhecido o cartório como parceiro. Sim, certamente. Mesmo. E eu vejo isso. E eu tenho hoje uma cartela de clientes muito grande de advogados. E, nossa, eu me fico muito feliz com isso, porque eles entendem a gente não como competição ou como que está tirando o serviço dos advogados, porque isso já foi discutido. Mas não, eles percebem que nós estamos trabalhando na mesma linha e em conjunto. Até porque o ganho do cartório é totalmente diferente de um advogado. Então, hoje, graças a Deus, as pessoas estão, sim, mais alinhadas ao nosso serviço, mais felizes com o nosso serviço. E quando elas descobrem possibilidades do nosso serviço que elas nem imaginavam que tinha, por exemplo, um apostilamento de AIA, que você vai apostilar seu documento e vai usar ele na Europa, por exemplo, elas ficam super surpresas e felizes. Porque eles esperavam a tamanha... Por isso que é importante a gente comentar isso nas nossas lives. Eu acredito que eu vi alguns colegas advogados, né, prestigiando a gente, alguns que são professores, alguns que não são da área e que a gente troca ideia, porque tudo que a gente vai falar aqui hoje tem uma certa troca e uma simbiose com outras áreas, né? Então, muitas vezes, que nem esses dias a gente foi fazer um divórcio e tinha aquela questão da ação trabalhista, que uma das partes iria receber um dinheiro futuramente. Mas é uma expectativa de direito, não é algo definido, não tem uma liquidez certa. E aí a gente fica num contexto. Eu precisei entrar em contato com a advogada da área trabalhista e a gente teve ali um certo impasse para conseguir definir qual era o valor que a gente ia colocar, né? Você se recorda? Qual o valor? A gente vai colocar o valor que foi pedido na ação, o valor que a advogada acha que vai ser liquidado, mas como que ela sabe se vai ser liquidado, se não vai ser liquidado? São algumas questões bem práticas que impactam no dia a dia. No nosso caso, não fez muita diferença nesse divórcio que a gente tá comentando, porque dentro da faixa de valores do patrimônio que estava sendo partilhado, não fazia diferença se a gente colocasse o valor cheio ou o valor da expectativa, né? Mas em alguns casos isso faz a diferença para o casal, né? E são alguns pontos que a gente tem que trabalhar juntos.
Não tem muita saída. Está nas normas da corregedoria, que é uma obrigatoriedade do tabelião, do escrevente, do notário e até mesmo do registrador, o assessoramento das partes e do advogado, inclusive o assessoramento gratuito. Ou seja, nós cobramos o ato lavrado, mas o assessoramento não. E além de não cobrar, nós temos a obrigação. Por isso que eu sempre falo, tá com dúvida, me liga, entre em contato, me fala, a gente senta. O cartório hoje, como existe muitas cobranças e faixas de preço, e além de faixas de preço também, a modalidade que você opta, a cobrança de emolumentos, então eu sempre brinco, me passa o que vocês estão pensando, eu vou transferir isso para o mundo jurídico, do notário e do registrador, e fazer um pré-custo, para ver se enquadra a sua realidade. Porque muitas vezes o que as partes querem, em questão de custo, ela fica inviável. Então as pessoas precisam se reprogramar nesses dois sentidos, né, Cris? E foi o que a gente São possibilidades. Você falou num ponto interessante, Wendel. São os interesses. Isso. É o que eu sempre falo. Quando o cliente nos procura, a primeira pergunta, eu sempre falo que o advogado tem que saber fazer pergunta, a pergunta certa, as perguntas certas. Porque dependendo do interesse do cliente, você direciona para um lado ou para outro. Porque às vezes o cliente está preocupado demais com o custo que ele vai ter. Às vezes o cliente não tem preocupação nenhuma, ele fala assim para mim, doutora, eu quero o objetivo X, não importa quanto vai custar. Então, existem caminhos diferentes, né, que a gente pode ir ali trilhando e chegar no objetivo que o cliente busca, né? Então é importante essa troca. Nesse mesmo caso que você citou, não sei se você se recorda, você me questionou muito sobre a questão do valor da ação. E eu fui te explicando, inclusive, a questão de imposto, aonde isso impacta para nós no mundo notário. E aí chegou um ponto que eu falei, Cris, antes de mais nada, não se preocupe, porque no seu caso, o valor que eu colocar aqui, ele não vai impactar. Sim. A faixa de preço da tabela, ela já não mudaria mais tanto. E então eu poderia incluir. Aí você falou, não, então ótimo. Então, menos mal, porque aí eu também cuido da parte, a parte será atendida dentro do expectativa de preço que ela espera. Justamente porque as pessoas criam expectativas em relação àquilo que está sendo feito. E aí, isso tudo, é importante a gente puxar, agora você me deu uma boa lembrança, é importante a gente falar também que para fazer um divórcio no cartório, precisa da figura do advogado, como a gente disse agora há pouco. Mas nem sempre é um advogado só que está atuando, né? Sim. Às vezes o casal, conjuntamente, elege um advogado e esse advogado vai dar orientação para ambos. Mas às vezes, o que acontece? Cada parte tem o seu advogado. E aí o que eu penso, que eu acredito que seja importante? A visão sistêmica. Então, você pega toda a documentação do cliente, você faz uma análise do patrimônio do cliente, você verifica os interesses e como pode ficar bom para um, como pode ficar bom para o outro, porque, às vezes, os interesses são totalmente diferentes de um e de outro. Você não vai estar prejudicando um ou outro, você vai estar ajustando, como a gente faz na mediação, né? Eu sempre brinco, só para lembrar que você falou agora da mediação, a mediação foi liberada para os cartórios já faz um tempo, mas eu sempre brinco que há mais de 20 anos a gente faz isso, porque nós sempre temos que sentar... É o perfil, né? Com o advogado, com o corretor de imóveis, às vezes ele está ali no meio. Nós temos que sentar com todos até chegar no objetivo comum. Porque que é o imparcial, né, Wendel? Isso, e o extrajudicial é isso. Se fosse para dar briga ou para eu não deixar o consenso das partes, vai para o judiciário. Vai para o judiciário. E muitas vezes eu falo isso na minha mesa. As partes começam a entrar em atrito, eu sempre lembro eles. Olha, o cartório não é essa finalidade. O cartório é realmente o consenso. Mas é por isso que é importante... se abraçar e beijar. Não estou pedindo isso. Mas às vezes as pessoas falam assim, eu estou assinando, mas não é o que eu quero. Eu falo, então você não vai assinar. Você vai assinar a partir do momento que você disser, eu posso não estar feliz, mas eu entendo, eu concordo, e agora sim, a minha felicidade é uma coisa, mas a minha situação jurídica eu entendi, eu concordo e vou seguir. Mas, Wendel, você sabe o que acontece muitas vezes? Isso já aconteceu com a gente
Acho que uns 2, 3 anos atrás aconteceu isso na sua mesa. Sim. Eu dei toda a orientação, o casal era só eu era a advogada do casal, não tinha outro profissional, então eu tenho noção do todo que aconteceu. E aí chegou na hora, mas eu acho que não foi divórcio não, Wendel, foi um pacto antinupcial que nós fizemos. Isso mesmo, bem lembrado. Foi um pacto antinupcial. E aí nesse pacto, a moça olhou assim para a cara do moço e disse: eu tô achando que eu não vou querer mais assim. Assim eu não caso. E sabe o que eu lembro? Eu lembro muito que ela falava: eu tô feliz casando com você. O meu problema não é esse. Eu tô pensando na minha família, no patrimônio, no meu filho, no que eu vou construir daqui para frente. Eu não tô em dúvida do meu amor. Eu tô em dúvida do ato jurídico. Sim. Mas você sabe por que aconteceu isso? Eu vou te relembrar. O que aconteceu foi que estava tudo certo, o sistema como um todo já estava elaborado. Um dia antes, a gente tinha marcado, acho que na parte da manhã, na parte da noite, no dia anterior, o futuro esposo me procurou e falou: olha, para eu poder ficar satisfeito, tem que mudar a regra X. Aí eu falei: olha, é amanhã cedo, então você converse com ela, porque se eu ligar para ela e for passar uma situação como essa, é bem complicado. Você explica para ela e aí, se precisar do amparo jurídico, eu estou aqui. Ah, bem, não deu outra. Ela se sentiu insegura. Então, por que é importante? Tá tudo muito bem configurado para que as partes tenham segurança. E aí, você lembra como que a gente resolveu isso? Lá na hora mesmo? A gente foi ajustando. Ok, não ficou bom para você assim? Como ficaria? Aí ela explicou como ficaria. Aí não ficou tão bom para ele. Mas aí o que nós fizemos? Nós tiramos um outro benefício que ele tinha e mostramos para ela. Se a gente fizer assim, tirando daqui, colocando ali, você acha que começa a ficar melhor para você? O que ela respondeu? Com um sorriso até aqui, fica. Aí você já alterou ali na hora e nós resolvemos o pacto ali. Então, a visão do todo, ela é muito importante. E a visão de você pensar num sistema como um todo, porque não é uma cláusula que você está trabalhando, é uma cláusula que tem vínculo com outras. E outra coisa que eu sempre faço, junto com tudo isso, Cris, é enquanto as pessoas estão na minha mesa fazendo isso, que acontece todos os dias, mas a minha cabeça está aqui, ó, no imposto, no ITCMD, no ITBI, no valor da escritura, porque às vezes fica muito lindo, mas eu falo: olha, gente, eu sei que vocês tomaram essa decisão, ok, mas nós vamos precisar ajustar. Porque ou vocês pagam, ó, vai custar X isso, vocês topam, não quero. Não, então vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, para que dê certo. Porque não adianta externar essa vontade de uma forma linda, mas que também não haja pagamento de impostos. Porque o Estado, hoje em dia, ele cuida de todas as relações, seja no âmbito extrajudicial, seja judicial. Sim. Ô, Cris. Isso é um ponto importante. Agora, com essa pandemia, também, só lembrando, o cartório foi considerado serviço essencial. Nós estamos abertos, porém, o horário aberto ao público ele diminuiu, ele está só das 9 da manhã a 1 hora da tarde aqui em Ribeirão Preto. Cada comarca se ajustou de um jeito, mas o CNJ regulou que nós deveríamos abrir em regime de plantão de 2 a 4 horas de aula. E aí o cartório optou por 4 horas, por máximo, e para poder cuidar da sociedade, das relações aí de urgência e emergência. Mas nós estamos com álcool em gel por toda a serventia distribuído. Inclusive, essa semana, nós colocamos aqui no nosso tabelião o álcool em gel com acionamento pelo pé. Então, você, às vezes, as mulheres estão com bolsa, estão com coisas, né, para elas não tocarem em nada, elas vão com o pé, aciona, pega o álcool, já passa na mão e entra dentro do cartório. Ou até os homens com pasta, com papéis na mão, eles conseguem manusear melhor isso. Então, para clientes que não, de repente, chegaram sem máscaras ou se esqueceram, nós temos para doar. Luvas, dependendo da circunstância ou o que vai tratar com o cliente. Aglomerações também não são mais autorizadas. Aquelas escrituras que a gente fazia com 30 pessoas na mesma sala, infelizmente nós estamos sim regulando isso por própria decisão da corregedoria. Então agora tem que ir em salas abertas,
com o ar correndo, a ventilação, né? Tanto a ventilação manual... Horário marcado, né? Que nem a gente fez. Horário marcado. Nós estamos enviando as minutas antes para todo... Antes a gente enviava para uma pessoa da família e ela coordenava. Agora não, nós estamos com a cautela de enviar para todos os envolvidos a minuta. Todo mundo dá um ok geral, aí vem para o cartório. Então, assim, tudo mudou. Sim. Espera que volte à normalidade, mas eu sei que quando voltar, vai ser uma normalidade diferente. Porque algumas coisas nós mudamos para melhor. Mas tudo nessa pandemia que a gente está vivendo, eu acredito que é o que o Rodrigo falou na última live. A gente não vai fazer a mesma coisa da mesma forma. A gente vai ter que se reconstruir e construir. A gente não vai reconstruir, a gente vai construir um novo. Exato. A gente já está construindo um novo, né? O Wendel, em relação ao divórcio, tem muita gente que pergunta: é possível divorciar quando a mulher está grávida? Esse é um questionamento que foi muito discutido no começo, porque não tinha essa observação nas normas da corregedoria, muito embora tinha discussão no Código Civil da gravidez, do reconhecimento dessa criança e desse direito dessa criança já na barriga da mãe. Então, as normas da corregedoria, ela veio e disse que, em hipótese alguma, aqui no estado de São Paulo, pelas normas, as pessoas devem declarar, inclusive no ato, que elas não estão grávidas e que não estão em situação ou estado gravídico. Então, porque muitas vezes elas nem sabem. Às vezes elas nem sabem, mas elas têm que declarar. Nós temos a obrigatoriedade de perguntar e declarar isso na escritura pública, porque para o notariado, um simples feto ou seja lá o estágio dessa gravidez, não cabe a nós investigarmos e sabermos se essa criança já tem direito ou não. A pessoa estando grávida, para nós, independente da circunstância, ela já faz parte do mundo jurídico que depende do Ministério Público, depende de guarda, pensão, seja lá o que for, e que não é do mundo do notário. Então, a rigor da norma da corregedoria, alguma pessoa no estado gravídico não pode fazer o divórcio extrajudicial. Eu acho que é importante falar porque muitas vezes as pessoas têm dúvidas, né? E isso acontece, né, Wendel? A pessoa está se divorciando e está com um bebezinho ali. Às vezes está no começo da gestação e isso pode acontecer. Isso já aconteceu no escritório também. Em relação, Wendel, para a gente finalizar a parte do divórcio, em relação a essa pandemia, o que você, na sua experiência do seu dia a dia aí, pode falar para a gente? Quais foram as particularidades que você percebeu em relação a essa quarentena frente ao número de divórcios? No começo parece engraçado, né? Porque realmente aumentou, pelo menos comigo, lavrando os atos, aumentou. E você fala assim, é porque as pessoas não estão aguentando ficar com seus cônjuges dentro do mesmo espaço aéreo, né? Ou aéreo não, o mesmo espaço residencial. E eu acho que pode ser isso, mas eu vou um pouco mais além. Eu percebo que as pessoas começaram a se preocupar demais com o seu futuro. Será que aquela vida que eu levava todos os dias era a que eu queria para mim? Era a que eu almejava? E aí as pessoas começaram a se encontrar de uma tal forma de que decidiram mudar. Então, além do divórcio, as doações aumentaram, os planejamentos, os testamentos, principalmente, também, junto com os divórcios. Houveram um aumento significativo, Cris. Eu senti. Né? Sim. Pelo que eu percebo na conjuntura, a gente que trabalha com direito patrimonial, em alguns casos a gente tenta usar a mediação e buscar outros mecanismos, né, para que o casal busque o entendimento. Mas nem sempre, Wendel, esses mecanismos eles são eficazes, porque realmente é o que você disse. Às vezes a pessoa já tá construído aquilo dentro dela e a gente tem percebido, sim, um número de pessoas que estão buscando outras realidades para si e não se permitindo mais o sofrimento
que aquela união, a gente falou de divórcio, mas a gente pode falar também da dissolução de união de Estado, né? Isso. Que só muda a terminologia e a documentação que a gente vai pedir, mas o contexto é o mesmo, né? Então eu costumo brincar que às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sou casada. Mas está junto há quanto tempo? 20 anos, é casada sim. Você só não está no papel, mas é casada sim, né? Então, a gente percebe... Os deveres de habitação, de harmonia e de todos os atributos de um casamento são os mesmos para uma relação de duas pessoas que querem estar juntos, né, Cris? E aí essa pandemia, ela trouxe esse questionamento. E que muitas vezes a correria do dia a dia... aquele dia a dia que estava consumindo ali, ele não deixava a pessoa pensar. Então, eu afirmo, e até pela minha mesa mesmo, eu não vi números no Brasil geral, mas pela minha mesa não era comum eu fazer divórcio. Mas eu fiz uma pesquisa, viu? Eu fiz uma pesquisa e realmente, pelo que eu vi de busca na internet agora há pouco, realmente houve um aumento significativo. E, por um lado, a gente fica triste, porque são famílias que estão ali, né, rompendo o vínculo, e às vezes tem filhos, tem toda uma estrutura que, com essa dificuldade econômica que a gente vai, né, que a gente já está enfrentando e que a gente está vendo, com o divórcio, diminui ainda mais o poder aquisitivo das famílias, né? Então, a gente tem percebido muito isso também. Agora, o que a sua experiência fala? As pessoas estão buscando fazer o divórcio já com a partilha de bens? Ou elas querem realmente divorciar e pensando só na partilha e em outras diretrizes para depois? O que elas estão buscando, Wendel? A maioria dos casos que eu tenho feito, Cris, foram todos... Como essa questão financeira está pegando muito no país agora, a maioria das pessoas estão vindo apenas se divorciar e deixar a partilha para um segundo momento, o que a lei autoriza. A lei autoriza hoje eu fazer um divórcio sem bens e, posteriormente, uma escritura de partilha de bens. Então, as pessoas, num primeiro momento, é o que eu estou sentindo, por conta do desespero, por conta até dessa quarentena e da resolução da separação do corpo ali mesmo e dos deveres de habitação, de sociedade e tudo mais, elas estão buscando... E para não ficar pior a situação, né, Wendel? Sim, sim. Então, muitas pessoas estão preocupadas, né? Porque tudo isso impacta no valor que vai ser atribuído àquela escritura, né? Então, eu tenho orientado as pessoas, olha, dá para a gente fazer o divórcio e depois, num segundo momento, a gente faz a parte da partilha. Então, isso é importante a gente deixar essa dica para as pessoas que estão nos ouvindo e às vezes estão em amplo desespero, que não aguentam mais aquele contexto e têm receio de procurar, porque elas têm medo do custo que isso vai ser. Então, a gente pode dar essa informação, que há a possibilidade da gente fazer de forma estanque, né? Exato. Muitas pessoas têm procurado isso. Outra coisa importante é que, até um determinado momento da história do notário no Brasil e do registrador, era proibido o parcelamento das custas, emolumentos e tudo mais. E hoje, a normatização, ela autoriza o parcelamento com alguns convênios, muito embora cada serventia faz a sua escolha de como trabalhar, mas ela autoriza. Então, isso tem ajudado... Facilitado, né? Facilitado ainda mais elas a estarem se resolvendo a situação delas, sem afetar diretamente a questão financeira e podendo se programar um pouco mais tranquilo e pagando os impostos. Se organizando. Eu percebo isso quando eu falo o valor das custas finais, né? Quando a gente passa o valor das custas, tanto para a escritura, como para qualquer tipo de imposto que venha inserir, num caso aí, um ITCMD em caso de diferença de quinhão, que às vezes as pessoas não entendem. Nós já tivemos casos também de advogados que estão do outro lado, vamos colocar assim, né? Que não entendem essa diferença de quinhão. Então, é importante que as pessoas saibam que quando a gente vai fazer um divórcio, há necessidade de ter um equilíbrio no patrimônio que está sendo partilhado.
Então, quando um fica com patrimônio superior ao outro, o Estado entende que aquele que está ficando com patrimônio inferior doou seu patrimônio ao outro. E isso... Ou não necessariamente uma doação, mas se você não optar pela doação, você vai optar pelo regime do ITBI, que aí seria uma questão onerosa. Então, sim, também. Mas tem custo. Sim, tem custo, né? Tem custo. Esse deságio, não, e não só custo, porque muitas pessoas às vezes vão pelo custo, Cris, e além do custo tem a questão do imposto de renda. Sim, também. A pessoa simular alguma coisa e depois ela não ter como marcar com o imposto de renda dela e justificar essa entrada e saída de caixa. Então, são várias coisas que pegam. É a partilha, é a emoção, é o custo, é o ITBI e o ITCMD no deságio, que aí seria a cessão, e por fim o imposto de renda. Olha o leque. Por isso da visão sistêmica. Sim, por isso que eu falei lá no início. A gente tem que ter a teoria do sistema como um todo. As coisas não são instantes. Ah, eu quero que o meu quinhão, eu quero ficar com a casa X, você fica com o carro. Ah, eu quero ficar com a empresa. Tá, ok. Isso tudo vai ter um disparate no patrimônio. Sim. Vocês estão dispostos a arcar com os custos disso? Com as consequências jurídicas disso? Não, então, o nosso papel é esse. E é comum eu passar uma série de orçamentos para os clientes, por exemplo, olha, se a divisão for meio a meio, o orçamento é esse. Se a divisão for por sessão onerosa, o orçamento é esse. Se a divisão for por sessão gratuita, o orçamento é esse. Se a divisão não houver divórcio, não houver partilha. Partilharem posteriormente. Então é comum eu fazer uma série de orçamentos para as pessoas adequarem custo, vontade, oportunidade e pagamento. É comum isso. Às vezes, os advogados, às vezes me ligam, Wendel, passa 3 orçamentos, com usufruto, sem usufruto, com sessão, sem sessão. Vamos brincar um pouco nisso, né? E outra coisa que tem feito muita diferença é a questão da possibilidade do parcelamento no cartão. Faz muita diferença, porque você viabiliza para as partes ajustar aquilo que, às vezes, uma pessoa fala, eu quero fazer o divórcio, quero já fazer a partilha, mas ficou um pouco salgado. Aí eu falo, aí eu espero, ok, dá para partilhar e dá para a gente fazer isso parcelado, no cartão. Aí a pessoa, opa, graças a Deus. Então, são mecanismos que estão viabilizando fazer com que as partes tenham condições de realizar o divórcio já com a partilha. Né? Exato. Wendel, para a gente já finalizar essa primeira parte, fala para o pessoal quais são as vantagens da gente fazer divórcio no cartório. Ô Cris, eu sou suspeita em falar. Porque eu vou falar algumas então, posso? Depois você me complementa se ficar faltando alguma. Vamos fazer eu vou falar, então eu falo. Fala você, então eu falo. Agilidade. Primeiro, agilidade. A questão das partes buscarem um consenso, então há um desgaste menor emocional, né, para as partes, porque a partir do momento que você opta pro administrativo, a gente já falou que você pode ter, logicamente, um desgastezinho aqui, um desgastezinho ali, mas a gente resolve, porque no cartório a gente só consegue fazer se houver o consenso, né? A questão da livre escolha, você pode escolher o cartório da sua preferência, da sua confiança, a pessoa do cartório que vai te atender. Dentro daquele cartório, eu quero fazer em Ribeirão Preto. Dentro do cartório, quem vai me atender? É o Wendel? Não, é o fulano. Então, a gente pode escolher. Eu acho que isso é maravilhoso. A livre escolha é muito rica. A questão da gente poder sair do divórcio, do cartório, com a escritura já registrada na matrícula do imóvel, isso eu acho perfeito, não precisou pegar aquela escritura e levá-la no cartório e falar, agora registra para mim. Não, o cartório, o tabelião já faz isso para gente. Então, são etapas que você vai... eu falo que é maravilhoso. Por quê? Porque você já deixa tudo... Existe a possibilidade, que nem a gente fez, né? A gente fez nesse divórcio que a gente comentou, agora há pouco,
As partes, eu não me recordo, eles optaram em fazer o registro depois, não foi, Wendel? Sim, as pessoas podem também fazer o registro de imediato e o tabelião envia, ou também sem o registro e posteriormente elas levarem a registro esse documento, é uma opção delas. Porque muitas vezes a pessoa quer baratear o processo e fala, não, o registro no cartório eu faço depois, não tem problema. Mas se ela já tem a liquidez para fazer esse trabalho, o cartório já resolve. Então, eu acho que isso é uma vantagem muito grande. Agora eu passo a bola para você, eu tenho certeza que tem mais vantagem. Cris, eu esqueci. Além da segurança jurídica, que existe, ela é garantida, mas nós temos, por exemplo, se as pessoas negociam valores nas escrituras, nós temos um título executivo. A pessoa pode usar essa escritura para poder executar ela numa cobrança, é uma circunstância muito importante de se pensar. Outra coisa, estrutura de atendimento, que realmente é diferenciada do que um atendimento do poder público. O registro, como você disse, por conta do tabelião, é bem bacana, porque o maior problema não é levar registro. O maior problema é enfrentar as exigências do registrador. Sim. E aí o tabelião, ele resolve já isso, entrega para a parte, para o advogado, essa circunstância resolvida. Sim. Então, isso é muito gostoso e satisfatório. Por isso que eu gosto muito, é muito legal. Planejamento dos impostos. Como eu disse, a gente oferta uma série de opções antes de formalizar. Diferente do fórum, que muitas vezes fazem as petições e você vai se dar conta do ITBI ou do ITCMD muitos anos depois. Já passou o prazo. Quando você vai registrar. E aí já passou do prazo, já deu multa, já deu juros e não houve nenhum planejamento. Então isso, a expedição do formal de partilha em horas, as certidões que saem na hora. Então, por exemplo, eu perdi o meu divórcio, eu perdi a minha escritura. E agora? Vai no cartório, tira outra agora, na hora. Se ele não quiser, pode ser online. Enfim, existe... Isso aconteceu conosco essa semana. Uma cliente foi te procurar, precisou da escritura dela. Exato, aí eu falei, vem aqui, a gente emite a certidão. Outra coisa muito legal e que os advogados adoram também, eu percebo, é de comum todos elogiarem, é nós podermos homologar os impostos. O que significa isso? Hoje, explica que o pessoal vai gostar. Quando você faz uma partilha pelo fórum, ela termina, você precisa da homologação do posto fiscal, por exemplo, do ITCMD. Você precisa da homologação da prefeitura por um ITBI. Quando você faz esses serviços pelo notariado, pelos cartórios de notas e em conjunto com o Registro de Imóveis, essa homologação é feita pelo próprio tabelião. Então, isso agiliza, isso é feito no momento já da assinatura das partes ali, com a emissão dos impostos e o pagamento deles. E você não precisa enfrentar outros órgãos, demora, de repente, filas, protocolos, para que isso seja efetivado. Então, é uma coisa que, assim, as pessoas adoram essa questão da homologação junto com o registro de imóveis. Isso é interessante você falar, é legal, porque as pessoas desconhecem essa responsabilidade que o cartório tem, porque é uma facilidade para a gente, né? É uma facilidade para o contribuinte, mas é uma responsabilidade para o cartório que tem responsabilidade solidária. Então, é importante você falar isso também, porque quando o pessoal às vezes fala do custo, as pessoas, e eu escuto muito isso também, nossa, advogado ganha bem. Ok, qual a responsabilidade patrimonial vinculada àquela transação? Exato. O que eu estou me responsabilizando pela minha orientação e pelo meu trabalho? Eu estou trabalhando com patrimônio de 100 mil reais, a minha responsabilidade é sobre 100 mil reais. Eu estou trabalhando um patrimônio de 1 milhão de reais, a minha responsabilidade é sobre 1 milhão de reais. Agora, ele é sempre crescente, de acordo com aquilo que eu estou trabalhando. E do cartório é a mesma coisa. E além disso... Você tem responsabilidade patrimonial, solidária. Sim, inclusive patrimônio particular pessoal, tá? Que muitas pessoas desconhecem isso. E um outro ponto importante é que, além dessa responsabilidade do limite do patrimônio, dependendo o erro ou que o notário causar, ele ainda responde em décuplo. Então, imagina, olha que absurdo, né? Isso pode se multiplicar por 10 vezes. Então, por isso que é tão importante a sua profissionalização, né, Wendel? Sim. Por isso é tão importante a sua profissionalização, porque se você se aventura, né? Aquele cartório fala, eu vou me aventurar. Não se aventure. A responsabilidade de nós
há um tempo atrás, lá, conversando com algumas pessoas lá do Posto Fiscal, vários cartórios foram autuados por responsabilidade patrimonial de recolhimento, de ter passado o recolhimento de forma equivocada. Exato. A menor, né, logicamente. Eles têm os 5 anos, eles têm os 5 anos para fiscalizar. E fiscalizam mesmo. Graças a Deus eu não tive nunca nenhuma fiscalização. O que eu tive foi um questionamento e no seguinte sentido. Estou tendo dúvida de como você aplicou o recolhimento, me envia a documentação para eu conferir. Então, aquela documentação que a gente pede para as partes e que nós arquivamos é justamente para esses momentos. Um resguardo, né? Exatamente. Eu enviei, aí eles homologaram, isso depois de 4 anos, hein, que eu tinha lavrado o ato. Eu enviei, eles homologaram e falaram, ok, não vou nem entrar em contato com o cliente, nem com o advogado. Entre nós, o cartório e o poder público já está resolvido. Então é muito bacana essa questão da homologação, é muito boa, muito ágil, rápido, porém tem um risco, por isso que a gente sempre fica em cima, a gente fica analisando os impostos, há essa divergência de orçamentos, por exemplo, uma escritura que tem ITBI para a outra que tem IPCMD, porque nós devemos o pagamento para o Estado, não tem o que fazer. Nós trabalhamos com o Estado, somos totalmente vinculados ao Estado. Então, nós caminhamos recolhendo exatamente isso. E aí, Cris, entrando no próximo assunto, que é a doação, eu, infelizmente, comunico e venho comunicando a todos, amigos, conhecidos, parentes, advogados, que tem um projeto de lei rolando aí, novo, e que nós sabemos que praticamente, certeza que ele será aprovado, que é o aumento da alíquota do ITCMD. Hoje, no estado de São Paulo, ela é 4%, porém a Constituição autoriza que seja até 8%. E esse projeto de TCMD para os itens de doação, que essa doação ela pode ocorrer não só de bens, mas pode ser doação de quinhão, doação de acessão de direitos hereditários com a modalidade gratuita, mas enfim, que esse imposto, esse TCMD, ele cabe em várias lacunas da lei, e que ele vai chegar até 8%. O projeto de lei ele tem uma alíquota progressiva e nós temos que ficar muito atento. Então, nessa pandemia cresceu o número de doações também, mas num modo desesperador, porque as partes começaram a tomar conhecimento não só da programação do futuro delas e da vontade, mas também com a questão do projeto de lei, o medo do receio do aumento da alíquota do TCMD. Você sabe, Wendel, dobrar? Essa semana me perguntaram em relação a essa questão desse projeto de lei, né? E a gente sabe que ele existe, a gente não sabe exatamente, né, se vai ser aprovado, se não vai ser, se vai ter alguma modificação ou não. Então, é algo que a gente orienta. Existe, pode acontecer. E aí me perguntaram, não no âmbito de doação, porque o ITCMD, para quem não conhece, né, é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doações. Então, ele cabe tanto no âmbito das doações, intervivos, né, pessoas vivas negociando ali uma doação, uma cessão de direitos, ou no campo sucessório. Exato. Quando há um falecimento e você precisa fazer o inventário do patrimônio daquela pessoa falecida. E aí o questionamento da pessoa foi no seguinte sentido: nós já temos um óbito anterior e não tivemos condições financeiras de fazer o inventário. Eu preciso ficar com receio desse aumento dessa lei, dessa alíquota? Sim, né? Sim, com certeza. E tem um ponto pior que as pessoas se esquecem. Quando a pessoa morre, eu tenho um prazo para recolher esse imposto de 60 dias hoje. Se eu faço a doação, eu tenho como me planejar patrimonialmente, mas também num período de pagamento, que é diferente do inventário. Que eu tenho a obrigatoriedade de recolher esse imposto dentro de até 60 dias sem multa. Então, são duas variáveis. Sim. Porque a lei tem tratativas diferentes para ambos os lados, né? Sim, sim. Wendel, a nossa live está para encerrar, eu te chamo novamente, tá bom?
Eu acho que são alguns segundos. Já te chamo. Tá.